E aí, qual o melhor título do Tesouro IPCA+ para investir? Gleison, algum palpite? Nenhum palpite. Eu sei que muitos ficam na dúvida, né? Abrem lá a plataforma do Tesouro Direto e vem lá vários tipos de Tesouro IPCA+, né? Com diferentes vencimentos, como 2029, 2040, 2050, diferentes taxas e diferentes características, né? Com ou sem juros semestrais. E aí, na hora de tomar decisão de investimentos, muitas vezes as pessoas ficam travadas, se sentem inseguras ou, pior, tomam uma decisão errada, sem considerar todas as variáveis que devem ser consideradas e que eu vou passar nesse vídeo aqui, então presta muita atenção nele, já deixa o dedo no like, aqui eu vou te explicar tudo sobre o Tesouro IPCA+, sobre os diferentes prazos de vencimento, vou te mostrar 3 pontos que você precisa levar em consideração para não cometer um erro que eu vi que vários investidores já cometeram, vou te falar como é que nós fazemos aqui no Clube do Valor para selecionar um ativo atrelado à inflação como o Tesouro IPCA+, beleza? Então vamos começar com as características do Tesouro IPCA+, e para te falar das características eu quero te mostrar aqui os 3 principais tipos de títulos públicos, né? Quando você entra ali na plataforma do Tesouro Direto, você vai se deparar com 3 tipos de títulos. O tipo pré-fixado, né, que são os títulos como Tesouro Pré-fixado com vencimento em 2028, em 32 e 35. O Tesouro Selic, que são os títulos pós-fixados, e os títulos Tesouro IPCA+, que são os títulos atrelados à inflação. Vamos lá, rápida diferença entre eles, tá? O pré-fixado é apenas uma taxa fixa, uma taxa que é chamada de pré-fixada, quer dizer, vai investir no Tesouro pré-fixado com vencimento em 2028, você vai receber exatamente 14,65% ao ano entre hoje e 1º de janeiro de 2028. Bom, o pós-fixado, ele tem uma taxa de retorno que é a taxa Selic, mas quase nada, né? 0,06 ou 0,11, dependendo do prazo. Por quê? Porque a rentabilidade você vai conhecer posteriormente, por isso que ele é pós-fixado. A gente não sabe qual vai ser a taxa Selic entre hoje e 2028. A gente sabe qual é a taxa Selic nesse momento. Só entra lá no site do Banco Central e procurar a taxa Selic hoje. Mas a gente não sabe para onde vai a taxa Selic daqui a 1, daqui a 2, daqui a 3 anos. Estima que ela vai subir, mas ninguém tem clareza exata de qual vai ser a taxa Selic média entre a data do investimento e a data do vencimento. Eu tô falando desses 2 títulos diferentes por quê? Porque o Tesouro IPCA+, ele tem características dos 2. Tem uma parte da taxa que é a pós-fixada, que é o IPCA, quer dizer, ninguém sabe exatamente qual vai ser a inflação entre hoje e 2029 ou entre hoje e 2040. Então essa parte do retorno você não sabe exatamente qual é. Além disso, tem uma taxa pré-fixada, quer dizer, o que você sabe é, independentemente de qual for o IPCA, se eu investir aqui no título de vencimento 2029, eu recebo mais 7,5% ao ano, se eu investir num prazo um pouco mais longo, eu recebo 7,35%, se eu investir no de 2050, eu recebo 7,43%, além do IPCA. Aí você pode fazer algumas contas, né? Se o IPCA médio no período for, sei lá, 6% ao ano e você investir no título com vencimento mais longo, né? Você calcula um retorno de 6% ao ano, acrescido de um retorno de 7,43% ao ano e vai ter lá um retorno médio de 13%, 3,8% ao ano. Se quiser saber quanto que isso vai render até 2050, você eleva essa soma na quantidade de períodos, né, de anos. Nesse caso aqui, a grosso modo, vamos botar 25 anos, e você sabe que você vai multiplicar o seu patrimônio por 25,7 vezes. Se o IPCA médio for 6% ao ano, mais essa taxa de juros aí de 7 acima da inflação, se investir até 2050. Acho que é isso, né? Fiz algum erro aqui no cálculo? Bom, para ver se você fez erro, usa a regra do 72. O que é a regra do 72? Ela diz que 72 dividido pela taxa de retorno vai resultar em quantos anos mais ou menos você leva para dobrar o seu patrimônio. Então, se a gente pegar aqui 72 e dividir por 13,9% ao ano, está dizendo que a cada 5 anos, mais ou menos, seu patrimônio vai ser dobrado. A gente tem prazo aqui de 25 anos, daqui a 5 anos você dobrou, daqui a 10 anos você quadruplicou, daqui a 15 anos você multiplicou por 8, daqui a 20 anos você multiplicou por 16, e daqui a 25 anos multiplicou por mais ou menos 32. Grosso modo é isso aí. Você multiplica aí, então, por 25 vezes seu patrimônio nesse período. Aí você pode pensar, não, Ramiro, mas isso é se o Brasil não quebrar nesse período. E é verdade. Esse título aqui ele é emitido pelo Tesouro Nacional e se por acaso o Tesouro der um calote na sua dívida interna, você perde dinheiro investindo ali. Só que o ponto é, o Brasil jamais deu calote na dívida interna e se desse calote na dívida interna, eu arrisco a dizer que esse seria o menor dos seus problemas, porque aí a vaca foi pro brejo, as coisas ficaram bem ruins
mesmo. E aí a gente veria uma quebradeira de bancos, de empresas. E os bancos, o dinheiro que eles têm em caixa, muitos deles eles deixam em títulos públicos, né? Deixam ali na LFT, no Tesouro Selic, descontam aí com essa garantia do Tesouro Nacional. Então, se tivesse calote ali, a coisa ia ser muito feia mesmo. Dito isso, uma última característica que eu quero te mostrar aqui é a questão de juros semestrais, né? Tem os Tesouro IPCA+, e tem os Tesouro IPCA+, com juros semestrais. Qual a diferença aqui entre eles? A diferença é que os que têm juros semestrais, adivinha, 2 vezes por ano eles distribuem um cupom para o investidor, né? Uma taxa de juros. Então, parte do retorno aqui é distribuído para o investidor. Tem aí a redução do imposto de renda sobre esse ganho. Então, você está antecipando um pouco o imposto de renda em troca de ter mais liquidez e poder, sei lá, usar esse dinheiro aí de juros semestral no seu dia a dia ou usar para reinvestir na sua carteira. Se você ainda não está vendo de renda, recomendo que você use para reinvestir na sua carteira. Se você está vendo de renda, isso aqui até facilita um pouco aí na geração de liquidez. E o ponto é que eles se complementam em termos de prazo. Se você não quiser juros semestrais, você tem 2 opções aqui, entre 2029 e 2040. Então, entre 11 anos, você só tem 2 opções. Se você topar receber juros semestrais, surge aqui o 2035, né, o meio de campo entre 2029 e o de 2040, assim como tem 2045, que é um meio termo entre o 2040 e o 2050, assim como tem o 2060, que é o título com vencimento mais longo aqui dos Tesouro IPCA+. Para fins de simplificação, nessa análise aqui eu não vou calcular o impacto do pagamento do juros semestral, beleza? Bom, próximo tópico aqui que me passaram é: Ramiro, qual eu devo escolher investir agora, em 2025? O Tesouro IPCA+, com vencimento em 2029, com vencimento em 2035 ou 2045? Bom, a primeira coisa que você tem que ficar atento é que, na verdade, a exata taxa que você recebe não é bem essa que está aqui. Tá? Eu vou te trazer um exemplo aqui com o Tesouro IPCA+, com vencimento em 2029. Aqui diz, né, IPCA mais 7,52. Então vamos lá, a gente tem uma taxa pré-fixada de 7,52. Para fins didáticos, eu vou projetar uma inflação de 6% ao ano. A gente vai chegar lá, né, a um retorno bruto de quase 14% ao ano. Como esse ativo aqui vence daqui a 4 anos e meio, eu vou botar aqui 4,5 anos, para te mostrar que sobre o retorno total, você tem a mordida do leão, aqueles 15% lá, aí para os nossos políticos gastarem da melhor forma possível para você, cidadão. Vou explicar, contém ironia. Mas vamos lá, te sobra aí 68%, ou seja, 12% ao ano, ou seja, se a inflação for de 6%, te rende inflação mais 5,88 no seu bolso. É importante você estar ligado nessa diferença. Por quê? Porque quanto mais longo for o vencimento do seu Tesouro IPCA, caso ele não pague juros semestrais, maior vai ser o seu retorno aqui líquido de imposto na sua mão. Por quê, Ramiro? Porque antes de pagar o imposto, ali os juros vão ficar sendo reinvestidos. Então, por exemplo, tá? Se eu pegar aqui um Tesouro IPCA+, com vencimento em 2050, taxa que é menor, né? 7,43%, só que a gente está falando de cerca de 25 anos. Então a gente coloca aqui 7,43, 25 anos, e pode ver, ó, que sobrou no seu bolso líquido de imposto de renda mais do que no caso anterior, mesmo com uma taxa menor, porque o dinheiro ficou sendo reinvestido antes de ter ali a mordida do leão. Então esse aqui é um ponto em termos de rentabilidade que traz uma vantagem para os títulos mais longos e que traz uma vantagem para os títulos sem juros semestrais, porque se você for pegar esses juros semestrais e comprar mais Tesouro IPCA+, você vai estar antecipando o imposto de renda, é claro que em troca de liquidez, que é muito bom, e reduzindo um risco, que é o risco do reinvestimento, que eu já vou falar sobre ele também. E que fique claro aqui, tá? Essa não é a única análise que você deve fazer. Muitas vezes, inclusive, é melhor para a sua situação investir num título que vence antes do que num título que vence depois. Eu já vou te explicar isso e vou te mostrar também quais são os 3 critérios que você deve analisar. Mas já vou te avisando que eu vou trazer critérios amplos para que você interprete esses critérios e tente adequar eles na sua realidade. Ou seja, estou me esforçando aqui para trazer um vídeo com uma resposta que possa ser avaliada por cada um e não uma resposta única para a sua situação específica. Por quê? Porque eu não te conheço. Eu tô olhando aqui pra câmera, tô imaginando alguém com bastante foco na carreira, foco na família, que trabalha muito duro, mas o fato é que você pode ter 50 anos, assim como você pode ter 25. Você pode ter experiência de investimentos, pode não ter. Então eu não consigo trazer uma resposta única. A única forma que eu consigo te ajudar a ter uma resposta única é te oferecendo
uma vaga na agenda aqui de um especialista, de um consultor de investimentos no Clube do Valor, para ele avaliar os teus investimentos, te ajudar no seu plano para a liberdade financeira, analisar a tua carteira atual, trazer um diagnóstico sobre ela e uma recomendação de como alocar melhor os seus recursos. E eu quero te oferecer tudo isso de graça, isso mesmo. A gente está abrindo aqui algumas vagas para sessões gratuitas de análise e diagnóstico de carteira de investimento. Você pode solicitar a sua sessão gratuita agora, apertando aqui no primeiro link na descrição ou apontando o seu celular para o QR Code na tela. E caso você esteja se perguntando, Ramiro, existe almoço grátis? Deixa eu te falar que a gente traz essas sessões gratuitas para demonstrar o nível dos nossos serviços. O Clube do Valor é uma empresa de wealth, a gente atende aqui mais de 2.000 famílias, a gente tem quase 3,5 bilhões de patrimônio sob cuidados aqui, e a maioria dos nossos clientes nos conheceu numa conversa gratuita, assim como a que você pode solicitar agora, clicando aqui no primeiro link na descrição ou apontando o celular para o QR Code na tela, uma conversa que o Fernando recentemente disse que foi muito boa, ele comentou que o atendimento foi fantástico, que a linguagem foi simples, e que mesmo investindo há 10 anos ele se surpreendeu aí com essa sessão, beleza? Essa sessão aqui que às vezes a gente encontra um erro muito comum que infelizmente é causado por um conflito de interesse que existe na indústria. A gente já pegou várias vezes casos aqui de investidores com uma certa idade, né, ali já passando dos 60, às vezes passando dos 50 anos, que ainda é super jovem, ainda tem muita disposição, ainda tem muitas décadas pela frente, mas que estava investindo parte relevante do patrimônio num tesouro IPCA+, com vencimento em 2060. Vai vencer daqui a 35 anos. Quando o investidor de 60 tiver 95. E isso que a gente já viu, esse título aí na carteira de pessoas ainda mais velhas, pessoas de 70, 75 anos, ou seja, que vão ter 110 anos se tiverem muita sorte de estarem vivas quando o título vencer. Eu comento que esse erro é causado por um conflito de interesses, porque no mercado financeiro existem dois tipos de profissionais, os que ganham comissão e os que cobram uma taxa fixa e transparente. E os profissionais que ganham comissão, quando eles alocam seus recursos em títulos mais longos, por fora da plataforma do Tesouro Direto, para ser bem claro, eles ganham muito mais comissão. Qual a pegadinha, né? Eles vão te oferecer lá um Tesouro IPCA+, com vencimento em 2050 ou 2060, a uma taxa, por exemplo, de 7,1% ao ano. Então esse 0,35 aqui de diferença é a comissão dele, só que multiplicado por 35. Aí tu já viu que a coisa fica bem alta, né? Por isso também vale sempre a pena dar uma olhada em como o profissional que cuida dos seus investimentos é remunerado, porque se ele é remunerado por comissão, existe esse conflito de interesses. Dito isso, vamos lá. 3 pontos aqui para considerar na escolha do melhor tesouro IPCA para ti. A primeira coisa a considerar é sim taxa, não de forma isolada, não fechando os olhos para os outros fatores, mas sim, taxa importa. E no momento atual a gente está vivendo coisas diferentes no mercado, né? Os títulos com vencimento mais curto, como o Tesouro IPCA+, com vencimento em 2029 ou 2035, estão com taxas maiores do que os títulos mais longos. Geralmente, ao contrário, geralmente, quanto mais curto for o vencimento do título, menor a taxa que é oferecida pela plataforma. O motivo eu já vou te explicar, mas em resumo, é porque quanto mais longo for teu prazo de investimento, mais volátil vai ser o ativo, mais risco de mercado ele vai ter. No mercado financeiro existe sempre aquele tripé entre rentabilidade, segurança e liquidez. Então, na média, quanto menor a liquidez, quanto maior a volatilidade, maior tende a ser a taxa. Não é exatamente o que a gente está vivendo, por quê? Porque a curva de juros do Brasil nesse momento está dessa forma. A linha branca nesse gráfico. O mercado está precificando um aumento massivo da taxa de juros até 2026, 2027, para depois ela ir se adequando no longo prazo, bem diferente de como ela estava um ano atrás. Ela está considerando uma queda no curto prazo e um aumento no longo, como costuma ser uma curva de juros. Então, taxa é o primeiro fator que você deve considerar, mas não de forma isolada. O segundo fator é o risco. Eu comentei agora há pouco que aqui não existe um risco de calote. A gente não parte do pressuposto de que o governo vai dar calote na dívida interna, porque se isso acontecer, já era, assim, o Brasil acabou. Então, desconsiderando o risco de calote, a gente tem outros riscos, como o risco de mercado, que é o risco de você comprar um ativo por um preço X e rapidamente ele ter se desvalorizado, ele passar a valer 0,8x, 0,5x. Em tese, quanto menor o prazo, menor esse risco de volatilidade. Pode ver que o Tesouro IPCA+, com vencimento em 2035, no último ano, ele se desvalorizou cerca de 10, quase 11%.
enquanto um Tesouro IPCA+, com vencimento 2050, se desvalorizou mais, se desvalorizou cerca de 15% nesse mesmo período. Esse é um fenômeno chamado de marcação a mercado, que eu vou tentar te explicar com a seguinte situação. Imagina que você investiu R$1.000 num título que deve durar 2 anos, com uma taxa de retorno de 10% ao ano. Ou seja, você sabe que no final do período você vai receber R$1.210. Primeiro ano ele se transformaria de 1.000 em 1.100 e o segundo de 1.100 em 1.210. Só que no primeiro ano deu ruim na economia e ninguém mais queria comprar esse título e ele passou a ser negociado com uma taxa de 15% ao ano. O ponto é, ao final dos 2 anos, você sabe, ele vai chegar em 1.210. E aí vira uma equação matemática, né? Tu tem X que vale R$1.000 no período 0. Sabe que no período 2, X vai valer 1.210. Sabe que entre o período 1 e o 2 ele vai render 15%. Então, quanto que ele rendeu de 0 a 1? Bom, nesse caso a gente faz as contas aqui, a gente chega aqui, ele rendeu cerca de 5,2%. Ou seja, ele rendeu menos no curto prazo para render mais no longo. Pegar um prazo maior, dá para entender que um título ele pode se desvalorizar. Que é o segundo ponto, e tem ainda um terceiro, que é o risco de reinvestimento. E qual é o ponto aqui, tá? As taxas do Tesouro IPCA+, enquanto eu gravo esse vídeo, estão ali entre 7,5%, 7,13%, por aí vai. São bem mais altas do que no passado. Existe um risco delas estarem bem mais baixas do que no futuro. Se a gente olhar aqui para os últimos anos, a gente viu que em novembro do ano passado, quando passou de 7% ao ano, bateu o recorde histórico. Vou pegar aqui esse gráfico postado pela Bea Aguilar, essa gente finíssima, feito pela Evelyn, pela Bloomberg. Na maioria dos períodos, o Tesouro IPCA+, rendeu entre 5,5% e 6,5% ao ano, além da inflação, mas em alguns períodos ele rendeu mais do que 7,5%. Então o ponto é, existe uma chance de 100% da taxa variar entre hoje e o futuro, tanto para cima quanto para baixo. Olhando para o passado, é claro, a gente fica com aquela impressão de que tem muito mais chance dela variar para baixo. Significa que comprando um Tesouro IPCA com vencimento em 2035, caso você ainda vá ser relativamente jovem em 2035, caso você ainda não tenha 70, 80 anos, pode ser uma forma de você estar travando uma taxa maior por longo prazo, mas correndo mais risco. Quem travou a taxa de IPCA mais 6%, cerca de 6, 7 meses atrás, está vendo esse investimento se desvalorizar um tanto quanto nesses 6 primeiros meses. Só que existe uma questão de reinvestimento que deve ser levada em consideração. E é justamente pensando em reinvestimento que a gente usa aqui no Clube do Valor uma estratégia chamada de estratégia da escada para renda. Pensando em risco de reinvestimento, a gente também tem que considerar o risco de você não conseguir reinvestir os cupons recebidos, caso você compre um Tesouro IPCA+ com juros semestrais, a taxas tão boas quanto as atuais. Porque a principal diferença dos títulos que eu estou falando aqui, além do prazo, é o fato de uns pagarem juros semestrais e outros não. Isso é bom considerar também, isso aí na hora de fazer a conta, né? O título que paga cupom semestral, ele tem um pouquinho menos de risco, devido às mais proporções iguais, do que o que não paga. Vale a pena você levar isso aqui em consideração na hora de tomar a decisão. Por quê? Porque os títulos que pagam cupom semestrais, eles têm um pouquinho menos de risco do que os que não pagam. Você vai estar recebendo sempre parte do retorno, mesmo tendo que arcar ali com o pagamento de imposto de renda sobre o lucro de forma antecipada, mas vai ter mais liquidez num prazo mais curto para reinvestir. E aí, se as taxas aumentarem mais do que elas estão hoje, comprar a preço as taxas melhores. Bom, dito tudo isso, vamos para a parte mais importante, né? Como é que aqui no Clube do Valor a gente toma esse tipo de decisão? Como é que a gente decide entre Tesouro IPCA+, com vencimento 2035 ou 2060, ou outros ativos atrelados à inflação? Porque no limite, o Tesouro IPCA+, é uma forma de você investir em renda fixa, atrelada à inflação, para o médio ou para o longo prazo. Bom, aqui o que a gente faz? A gente pensa muito que investir é para você preservar e multiplicar o seu patrimônio, ou seja, pensar antes em preservação. Eu entendo que investir é para quem já está acumulando capital, não é para quem ali juntou os primeiros 100, 200 reais. Nada contra quem acumulou os primeiros 100, 200 reais, mas esse cara aqui tem que estar focado na carreira, tem que estar focado em ganhar mais dinheiro. Não pode perder horas e horas querendo saber como investir. Não é o melhor uso do tempo. Agora, se o cara já passou dos 250 mil, 500 mil, 1 milhão, 10 milhões ou mais, aí sim, investir bem e fazer uma diferença em termos absolutos muito grande do seu patrimônio. E aí é muito importante pensar em reduzir risco acima de mais nada. E como é que a gente faz? Primeiro, a gente tende a distribuir os investimentos em renda fixa dessa forma, metade atrelado à inflação, 1/4 pós-fixado e 1/4 pré-fixado. E a gente usa muito um tipo de ativo que eu não citei nesse vídeo, que são os créditos bancários, ativos de crédito privado, emitidos por bancos,
que possuem uma proteção que é a proteção do Fundo Garantidor de Crédito, o FGC, que é uma proteção mais frágil, né, na escala de fragilidade contra a segurança do que é do Tesouro Nacional, mas ainda assim muito parruda. O que é o Fundo Garantidor de Crédito? É uma instituição privada feita para ressarcir investidores que investiram até 250 mil num título emitido por um banco que quebrou. Um título como CDB, LCI, LCA, LC, etc. E aí o investidor, ele tem como se fosse pontos numa carteira de motorista, né? Ele pode aí contar com a FGC para cobrir até R$1 milhão investidos em diferentes títulos, diferentes emissores que venham a quebrar durante o prazo de 4 anos. Ou seja, para quem tem até R$1 milhão e pouco em renda fixa, esse cara pode trabalhar muito bem aqui dentro do limite da FGC. Eu quero trazer aqui um exemplo de um cliente em que a gente alocou a carteira dele em renda fixa dessa forma. 82% dessa carteira de renda fixa, ou seja, quase R$500 mil no caso, em títulos de emissão bancária, 7% em fundos de liquidez diária e 12% em títulos do Tesouro. Por quê? Porque assim a gente consegue aumentar o retorno. Títulos privados sempre geram um pagamento maior do que títulos públicos por conta do seu risco ser um pouco maior, e assim a gente consegue usar a escada de vencimentos da forma que ela deve ser. Porque eu só contei o nome da estratégia, né? Não te falei que ela funciona contigo diversificando os seus ativos em vários vencimentos, como esse exemplo aqui. Você sabe que vai ter sempre ativo vencendo daqui a um ano, e se as taxas aumentarem, você vai conseguir reinvestir a taxas maiores. Assim como quem montou uma carteira assim em 2020 ou 2021, por exemplo, e a gente montou carteiras assim para vários clientes nossos, numa época em que as taxas de renda fixa eram muito baixas. Esse cara aqui teve vencimentos em 22, em 23, em 24 e 25. Então hoje ele já está reinvestindo a taxas muito mais altas, que também te protege em cenários de taxas mais baixas do mercado. No primeiro momento, né, quando se faz a primeira alocação, se paga um pouco mais de imposto de renda, né, nos títulos que vão vencer daqui a um ano, daqui a 2 anos. Mas conforme eles vão vencendo, tu joga pro fim da escada. E ele está otimizando também essa questão tributária. E aí nisso, é claro que a gente coloca também ativos de títulos públicos, a depender do perfil de cada cliente. Então a gente tem clientes que tem o Tesouro IPCA+ 2029, a gente tem clientes que tem o Tesouro IPCA+ com juros semestrais 2035, tem clientes com 2040, mas sempre considerando tudo que eu mostrei nesse vídeo, né? Não só taxa, como também nível de risco, tolerância ao risco, características especiais do investidor e usando a estratégia de escada para reduzir o risco do reinvestimento. Espero ter ficado claro. Se você ficou com alguma dúvida e quiser falar com um especialista de investimentos que vai analisar a tua carteira e te ajudar a investir melhor, aperta aqui e agenda uma conversa agora. Caso contrário, se quiser seguir no YouTube, aperta aqui para assistir um vídeo bem complementar a esse. Era isso, um grande abraço e até mais.